Saudações, senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Redação Enem na Mosca, certo? Vamos lembrar você que está se preparando para o vestibular, que isso aqui, essas videoaulas fazem parte de um curso completo de como fazer uma redação para vestibular, certo? Você tem aí ao lado o número das aulas, aula 1, 2, 3, a aula de apresentação, justamente para você ver numa sequência como montar a redação, com dicas, macetes e afins, né? Lembrando que redação você estuda sim, se estuda, tem gente que acha que não, chego lá na hora eu faço um texto, tudo vai dar certo. Não é bem assim não, viu meu camarada? Redação tem uma série de técnicas, uma série de detalhes que, se cumpridos, fazem toda a diferença na sua nota, certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto o qual poucos estudantes, eu observo, poucos estudantes praticam, poucos estudantes colocam na sua redação, que é o lance da contra-argumentação. O que é contra-argumentação? É você contra-argumentar, né, refutar os argumentos colocados anteriormente dentro da sua redação, certo? Aí você fala, isso não seria uma contradição? Né? Eu não estaria me contradizendo aquilo que eu coloquei? Não. Quando você faz uma contra-argumentação bem feita, o que você está mostrando para o corretor da prova? Você está mostrando que você tem uma visão plural da questão. Por exemplo, quando você tem um tema da redação que você vai trabalhar, você vai apresentar aspectos a respeito dele para sustentar a sua argumentação, né? Aspectos para você ser contra, para você ser a favor e por aí vai. Quando você contra-argumenta, você mostra um outro lado da questão que você não havia apresentado, certo? Porém, detalhe, os seus argumentos feitos para defender tal tese são mais válidos, devem ter mais peso do que a contra-argumentação. A contra-argumentação serve nesse caso apenas para você fazer um comparativo de que existem dois lados, mas que o lado que você defende é melhor. Ele traz mais benefícios do que o contra-argumento. Então você não está se contradizendo. Eu havia dito no início que poucos estudantes fazem uso desse recurso. E poucos fazem por quê? Pelo risco iminente, hein? Gostou da palavra, hein? Mais uma aí que eu vou colocar. Pelo risco iminente de você se contradizer, né? Então a contra-argumentação é algo delicado, é algo que você tem que saber fazer para você justamente não cair nesse lance da contradição, certo? Vamos pegar um exemplo aqui dentro de uma redação de como se trabalha isso. Lá na outra aula, a respeito de argumentação, lembrando que nós vamos ter mais uma aula de argumentação aqui, porque a argumentação é o que sustenta a redação, certo? Então a gente vai fazer mais uma aula disso para ter todos os elementos, se não todos, evidentemente, o máximo possível de informação. Vamos pegar aqui o tema da aula anterior, que eu discuti por cima, que foi o lance assim, legalização das drogas, certo? Então você está lá sustentando que as drogas não devem ser legalizadas. Você é contra a legalização, né? Essa é a sua tese, você está defendendo, você iniciou lá no primeiro parágrafo esse posicionamento, vamos lembrar, introdução, algo curto, simples e direto, certo? Você fez a introdução curto, simples e direto, dizendo que as drogas não devem ser legalizadas. Segundo parágrafo, percurso histórico, lembra? Contextualizando a questão das drogas dentro da sociedade, né? Que as drogas vêm de milhares de anos a gente convive, questão da maconha, depois a contracultura, babá. Aí você fez argumentos mostrando que o Brasil é um país, né, em que a fiscalização é parca. Olha que palavra bacana, mais uma aí, hein, para pro nosso vocabulário. A fiscalização é parca, que o consumo de drogas pode se tornar uma endemia, como o caso do crack, e por aí vai. Aí vamos supor que você entra na questão, beleza, você fez isso lá no segundo parágrafo, certo? No terceiro, sei lá, você cita mais um fato da atualidade, e aí você põe um contra-argumento no quarto parágrafo. Detalhe, dica, anote, por favor, anote, toda contra-argumentação começa com uma conjunção opositiva. Lembra lá das aulas de oração coordenada?
Exato. Para que serve aquilo? Para justamente você ter noção dos elementos de coesão e você escrever exatamente aquilo que você pensou. Como você vai fazer um contra-argumento, ou seja, um argumento que se opõe ao argumento inicial, você vai usar uma conjunção opositiva, beleza? Então toda contra-argumentação começa com uma conjunção opositiva, anote. Então você colocaria que as drogas, né, você é contra, bababá, como já dito no outro. Aí você colocaria algo mais ou menos assim, como contra-argumentação. Porém, cadê aqui? Porém, entendo que com a liberação... Entendo não, que isso aqui é a primeira pessoa. Porém, entende-se que com a sua liberação, o crime organizado poderia, em tese... Olha a marca, em tese, né? Você está falando que você não está afirmando que ele vai ser enfraquecido. Você está afirmando que é uma hipótese, né? Porém, entende-se que com sua liberação o crime organizado poderia, em tese, ser enfraquecido. O Estado poderia arrecadar mais com impostos, mas, olha aí, outra conjunção opositiva. Essas razões não superam o prejuízo humano, o prejuízo em termos de saúde pública que essa medida traria. Viu o que é contra-argumento? Você falou que as drogas não devem ser legalizadas, né, que isso, que aquilo outro. Aí você coloca no contra-argumento, porém, entende-se que com a legalização, o crime organizado poderia, né, em tese, olha só, você está falando em termos de hipótese. Pode ser que o crime o crime organizado seja diminuído, o governo poderia arrecadar com mais impostos, não sei o que, não sei o que. Você está dando a entender que existe um outro lado da moeda. Você não é ignorante ao ponto de achar que a sua tese é a prova de contra-argumentos. Não. Né? Existe um outro lado, existe uma outra opinião, porém essa opinião não é suficiente em relação à sua tese. Isso tem que estar claro. E você deixa isso claro com marcas no texto, né? As quais demonstram que a contra-argumentação não é suficiente comparando com a sua argumentação. Deu para entender? E aí o que você está fazendo para o seu corretor? Você está mostrando que você é um cara que enxerga os dois lados da moeda, mas que entende que a sua tese é melhor do que os contra-argumentos, beleza? Vamos supor que dentro desse tema da legalização das drogas, você é a favor, né? As drogas devem ser legalizadas, né? Você coloca isso lá no primeiro parágrafo, faz um percurso histórico no segundo parágrafo, no terceiro e quarto você põe lá os seus argumentos, né? Argumentos da atualidade, com dados, argumentos de prova concreta, argumentos de autoridade, como já dito na outra aula, e aí você vai para o contra-argumento dizendo que, mas... Olha aí, a conjunção opositiva de novo. Mas, porém, todavia, entretanto, há riscos na liberação. Pois, olha a conjunção explicativa, pois em um país que não tem tradição, né, de realizar uma fiscalização adequada, a legalização poderia trazer mais prejuízos do que benefícios. Entretanto, olha de novo a opositiva para já voltar para a argumentação inicial, para a sua tese. Não sabemos como isso poderia se desdobrar, já que nos baseamos em meras hipóteses com relação a essa questão. Então você está se posicionando, né, de uma maneira que você é a favor da legalização das drogas, né, que ela enfraqueceria o crime organizado, que o governo arrecadaria mais, que não sei o quê. Porém, né, num país em que a fiscalização é ruim, é fraca, é parca, certo? Isso poderia trazer problemas. Fora o risco de das drogas virar uma endemia e o Brasil não ter estrutura para lidar com isso, certo? Só que, aí você entra lá, porém, entretanto, isso são meras hipóteses, já que no Brasil nunca houve um cenário em que as drogas fossem legalizadas, né? E aí caberia aí uma experiência, né, pra gente ver, porque do jeito que tá, do jeito que se tentou até hoje combater as drogas, não deu certo, beleza? Dica do vestibular. Vamos para uma dica ferrada aí pro vestibular, certo? Contra-argumento você só usa, né, em temas que permitem duas teses. Como assim, professor, temas que permitem duas teses? Você me confundiu todo. Veja bem, existem temas que permitem duas teses da seguinte maneira: ou você é a favor, ou você é contra.
Sendo a favor ou sendo contra, é possível desenvolver a redação, é possível defender uma tese. Vou dar um exemplo aqui que eu até anotei alguns. Você pega aí, por exemplo, legalização do aborto. Você pode ser contra, você pode ser a favor. Legalização das drogas. Questão da publicidade infantil, que foi o tema de 2014. 2014? Isso, do Enem, da redação. Né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Outro tema, deixa eu ver se tem mais um aqui. Financiamento público de campanha, né, que é um tema forte para este ano, ainda não foi trabalhado. Então, esses temas você pode ser a favor e você ser contra. Quando você tem temas dos quais você pode ter duas teses, aí cabe o contra-argumento, porque aí você faz aquilo que eu disse antes, de comparar as duas opiniões e a sua tese prevalece em relação ao contra-argumento. Não esqueça o contra-argumento em temas que permitem apenas uma tese. Vou dar um exemplo aqui. O tema, deixa eu ver aqui, o tema que foi trabalhado em 2015, a persistência da violência contra a mulher. Você vai usar contra-argumento, né, dizendo que há casos em que se pode bater na mulher, há casos que não sei o quê. Não, não vai, né? Até porque você corre o risco de demonstrar opiniões machistas, neonazistas e por aí, todos istas de ruim que tem por aí. Tema como medidas para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Não podemos negar que é um problema que existe a intolerância religiosa, certo? A única coisa que você poderia colocar como contra-argumento, aí não seria tão bem um contra-argumento, que apesar de tantos avanços na lei, tantos avanços na mentalidade de alguns, ainda existem pessoas que praticam intolerância, para pessoas que praticam violência contra a mulher, mas aí é um outro caso, isso não seria propriamente um contra-argumento, certo? Dentro dessa linha de raciocínio. Tudo bem? Então, resumindo aqui a nossa aula, contra-argumento é quando você compara duas possibilidades dentro de uma redação, certo? Você mostra para o corretor que você entende que a sua tese, você tem a sua tese, a sua ideia que você defende, porém há outras ideias, mas a sua é melhor. Você faz isso com o uso, né, adequado de palavras, como por exemplo naquele lance que em tese, em teoria, poderia ser, e daí por diante. Isso é basicamente a contra-argumentação. Você usa a contra-argumentação de maneira tranquila e fácil quando o tema permite duas teses, certo? Caso de legalização das drogas, financiamento público de campanha, legalização do aborto, né? E uma série de temas aí. Você evita, não estou falando que não é para colocar, mas evite colocar contra-argumento quando a redação permitir, quando o tema da redação permitir apenas uma tese, né? Que aí é uma tese feita para você apenas defender, mas aí o que você faz na diferença é os seus argumentos e a conclusão com proposta de intervenção, que isso fica para uma outra aula. Tudo bem, pessoal? Olha só, canal Redação Enem na Mosca, certo? Mais uma vez, olha o e-mail aí embaixo, redaçãonamosca@gmail.com, para você mandar sugestões, para você mandar críticas, pedir tema para ser trabalhado e por aí vai, certo? Vamos continuar aí na próxima aula, mais técnicas de argumentação, para depois a gente ainda tem como fazer a conclusão, como utilizar citações dentro do texto, vamos trabalhar alguns temas, muita coisa por aí, hein? Você que está se preparando para o vestibular, aguarde, acompanhe, clique aí nas aulas ao lado, dê um likezinho, um joinha se você gostou, beleza? E espero você para a próxima aula. Um abraço e valeu!